tarde, galerinha. Vocês que perderam a aula síncrona através do Google Meet, vocês vão poder assistir por esse vídeo aqui. Então, aqueles que perderam a aula, não se preocupe, pois o vídeo ele vai esclarecer o que foi falado hoje, certo? Então, primeiramente, galerinha dos primeiros, vamos ver aqui a correção da atividade colocada na semana passada, aquela diagnóstica para avaliar vocês, certo? Então, o público-alvo é os primeiros anos e a gente vai começar a corrigir essa atividade, certo? Primeiramente, então, correção das diagnósticas, certo? E a primeira questão? A primeira questão, o assunto era meio ambiente, biomas brasileiros. Né? O que é que eu tinha que fazer aqui, pessoal? Aí vamos ler aqui, tem a matriz de referência, que é baseada no Enem, e fala o seguinte, foi reformulada por mim essa questão. Brasil, um território marcante de encantadores biomas envolvendo a diversidade genética. Entre fauna e flora, povo caloroso e receptivo, o turismo brasileiro está entre um dos melhores do mundo. O mapa abaixo está desenhado um roteiro onde cada um indica uma região do nosso querido país. Observe. Então, pessoal, o que é que você teria que fazer aqui? Prestar atenção no roteiro que foi desenhado nesse mapa. Certo? Então ele dava umas localizações. Aí ele falou o seguinte: um turista venezuelano que partiu do Rio Grande do Sul teve o ponto 1. Então o ponto 1 estava onde? Quando se ampliasse a figura, ele estava aqui. Então aqui é o ponto 1. Aí você tinha que ver a rota que ele fez, porque ele chegou por último no estado do Amazonas, que é o ponto 6. Então, no caso aqui, seria 2, que foi a segunda opção dele. Terceira, aqui. Então, aqui seria a 3. A 4 seria aqui, certo? A quinta seria aqui. E a sexta, finalizando, né? No caso, seria aqui. Então, ó. 6 aqui, 5 aqui, 4 aqui, certo? Então tá aí os pontos. Aí você teria que ver, pessoal, que tipo de vegetação predomina nessas regiões, né? Então teria que saber isso. Esse conteúdo vocês aprenderam, eu acho que no 7º, 8º ano, certo? Então, nesse caso aqui, o Rio Grande do Sul, que é logo aqui abaixo, ele é uma região de gramíneas, tem muito grama, tem muito pasto. Ele é conhecido como os Pampas. Pampas gaúchos, né? Então, ele é conhecido como Pampas. Então, sua vegetação é típica disso. Então, tá aí a primeira, achamos a primeira. A segunda é essa região aqui, que é muito conhecida, é a região litorânea do Brasil, que é conhecida como Mata Atlântica, certo? A terceira já é no Mato Grosso do Sul, que é a região pantaneira, ou conhecido Pantanal, certo? Aí, a quarta está no centro aqui, onde fica o Distrito Federal, Brasília. Então, seria a região do Cerrado. Certo, pessoal? A quinta está aqui, que é o nosso Nordeste, onde predomina o quê? A Caatinga, né? Que é a única região existente no mundo todo, né? Nós moramos numa região que a única vegetação existente no mundo é aqui, a Caatinga. E no sexto, nós temos a floresta amazônica, né?
Tanto é que na floresta amazônica chove de manhã, de tarde, de noite, é aquele sobe e desce de fenômeno de temperatura. Então, qual era a resposta certa? Tinha que ter, primeiramente, pampas, segundamente, Mata Atlântica, terceiro, Pantanal, quarto, Cerrado, quinto, Caatinga e sexto, F amazônica. Então a resposta está aí, certo? Deixa eu passar aqui, que a gente vai ver na outra tabelinha. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Eu falei que a primeira começava com Pampas. Então tá aqui, ó. Pampas. Segunda, Mata Atlântica. Terceira, Pantanal. Quarta, Cerrado. Quinta, Caatinga. E sexta, Amazônia. Então tá aí a resposta pronta, certo? Então seria essa alternativa aqui. Ok? Então vamos passar para a próxima, pessoal. Próxima questão. Então, na próxima questão, deixa eu apagar aqui, meu povo. Também foi reformulada por mim, né? A gente vai ver o seguinte. Segunda questão. O assunto fala sobre reinos, né? Então, o surgimento dos reinos, reino Monera, reino Fungi, reino Protista e reino Animalia. E ele fala o seguinte: as grandes civilizações antigas criaram vários métodos de classificação dos seres vivos. Com isto, facilitou o estudo sobre esse organismo e de se compreender suas relações evolutivas. Os critérios estabelecidos para agrupá-los são de formas variadas, o que faz com que esse sistema sejam constantemente modificados e melhorados. De acordo com a classificação dos 5 reinos, aí bactérias, bolores, paramécio e um leão fazem parte, respectivamente, de que reinos? Bactérias, pessoal, foi o primeiro reino existente na face da Terra, que é o reino Monera. Então, Monera é o reino das bactérias, certo? Os bolores, pessoal, eles são fungos, como cogumelo, champignon, mas só que o bolor está naquele pão, né? Que fica aquela rodinha verde meio esbranquiçada, ali é um bolor. Ele também é um fungo, certo? Então, no caso aqui, o fungi representa os bolores. O terceiro é um paramécio. Paramécio é um ser primitivo, que ele veio logo após o reino Monera. Então foi criado o reino Monera, aí surgiu, né? Surgiu aí a célula eucariótica, depois desse reino. Primeiro surgiu a célula procariótica, para depois surgir a eucariótica. E quando surgiu a célula eucariótica, surgiram os primeiros seres primitivos. E o paramécio, ele representa um protista. Então, o reino protista representa o paramécio. E o último, leão, lógico, o leão, ele vem de um reino. Qual é o reino? Animalia. Então, a Animalia seria o leão. Então, corrigindo aqui, seria Monera, Fungi, Protista, Animalia. Então, tá aí a correção da segunda questão, meu povo.
Qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado do WhatsApp, pode me chamar no grupo, pode também tirar dúvidas no Meet, né? Quando a gente estiver em aula, tá certo? Então fiquem à vontade, ok, meus queridos? Então vamos para a próxima. Então você pode conversar comigo e a gente vai tirando as dúvidas de você. Lembrando, pessoal, essas questões eu estou colocando assim, eu assinalei A, mas não é A não, pode ser na sua D, a E. Por quê? Porque as respostas naquele programa do Google Formulário, ela vai modificando a posição, tá certo? Então só mostrando aqui para depois dizer, ah, eu assinalei a A. Não, não existe A lá. Existe uma alternância de questões. Então, cada vez que uma pessoa abre, as questões mudam a resposta à posição, tá certo? Próxima questão. Na terceira questão, o assunto era citologia. Para quem não sabe o que é citologia, é o estudo das células, né? Então, vocês devem ter visto no 7º para o 8º ano também. Então, eu reformulei essa questão. Vamos ver aqui a leitura. O avanço da microscopia nos trouxe uma análise melhorada ao estudo das células animais e vegetais, que em biologia é o mesmo conhecido como citologia. Ao analisar uma célula estrutural de um ser vivo, é possível perceber 3 partes básicas nela no microscópio. Quais são elas? No caso, pessoal, as 3 bases importantes de uma célula, lembre-se de um ovo. Quando você quebra o ovo de galinha, ele não fica mais ou menos assim? Isso aqui, vamos supor que seja um ovo instalado, né? Quando a gente quebra o ovo, ele fica assim, né? Aqui a gema, aqui a clara, certo? Então, nesse caso aqui, qual seria a resposta? Dava para ver a estrutura que sustenta o líquido transparente aqui dentro, que é chamado citogel, né? Então, é chamado membrana plasmática de uma célula. É ela que dá sustentação aos nutrientes. A segunda é esse líquido branco, transparente que tem do ovo, né? Ele é chamado de quê, esse líquido por dentro, pegajoso? Citoplasma. Se vocês abrirem um ovo de galinha, vocês vão ver que aqui vai ter um núcleo, que é a gema, e dentro desse núcleo vai ter o quê? O material genético, que é conhecido como DNA, e o outro, o primeiro material existente na Terra, é RNA. Então a resposta seria essa aqui. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Certo? Então, no caso, seria essa a resposta. Qualquer dúvida, já sabe. Me chama lá no privado ou no grupo, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Vamos passar para a próxima, porque a gente não tem muito tempo. Nós temos pouquíssimo tempo. E esse vídeo aqui é para quem não conseguiu pegar a nossa aula pelo Google Meet, né, que é de reunião. Então tem que assistir o vídeo para poder resolver a atividade que eu coloquei lá no Google Formulários. Uma nova atividade que vai valer a sua presença, tá certo? Então vamos lá, para a próxima. Aí nós temos a 4ª questão, fisiologia do reino plantar. Então, no caso, um grupo de estudantes no município de Banabuiú, Ceará, realizaram uma aula de campo com um professor de biologia para aprender as práticas sobre os grupos de plantas. Ao chegar a um local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma,
Que características pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo de plantas? Então, para quem não sabe, uma angiosperma ela pode dar uma flor, por exemplo, o maracujá, ou a laranja, ou qualquer fruta que a gente tenha no meio, ou qualquer leguminosa que dá um pimentão, ela primeiro nasce as folhinhas, depois ela nasce uma florzinha, né? Depois essa florzinha cai e vem o fruto, né? Então, no caso aqui, dentro do fruto vem as sementes, lógico. Mas para ser angiosperma, ela tem que ter o quê? A presença do fruto envolvendo a semente. Certo? Então, eu só tenho fruto e dentro do fruto eu tenho o quê? A semente. Certo? Então, presença somente de sementes? Não, porque tem um outro grupo chamado Pteridófitas, né, que também, não, gimnospermas, que também tem sementes, certo? Presença de vasos condutores que garante que essas plantas sejam maiores? Não significa que a planta seja maior. Presença de folhas e outros órgãos e tecidos verdadeiros? Também não, porque existem os pseudos frutos, como o caju, que é um pseudofruto, né? Presença de frutos envolvendo a semente, aí essa daí está correta. Porque, por exemplo, o abacate, quando você abre o abacate, a semente não está lá dentro. Quando você abre a laranja, não está lá dentro. Quando você abre a melancia, não está lá dentro. Então são o quê? Angiospermas, certo? Presença de raiz? Não, porque gimnosperma tem raiz, briófita tem um ensaio de uma raiz, né? E pteridófitas tem raiz, certo? Então seria essa daqui, presença de frutos envolvendo a semente. Ok, meu povo? Então vamos para a próxima questão e última. Então a última questão. Deixa eu apagar aqui. Então, a última questão, ela estava relacionada também aos reinos, aqueles lá que a gente falamos, né? Protista, Monera, Fungi, certo? Que foi visto para vocês no 7º para o 8º ano, e ele fala o seguinte. Essa questão fala sobre, no caso aqui, a doença de hoje, que é o Covid, né? Então, vamos lá. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia ou um grande surto que nos afeta que afeta uma região se espalha em diferentes continentes com a transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, o contágio é para pessoa, como no caso da Covid. Atualmente, há mais de 120 países com casos declarados de infecção. A questão da gravidade da doença não entra na definição da OMS de pandemia, que leva em consideração apenas a disseminação geográfica rápida que tem apresentado. Continuando a questão aqui. A OMS tem tratado a disseminação do Covid-19 em uma escala de tempo muito curta, quer dizer, a contaminação é rápida. E estamos muito preocupados com os níveis alarmantes de contaminação. E também da falta de ação dos governos. Vocês estão vendo a lentidão que a gente está tendo de vacina, né? Afirmou um diretor da Agência Brasil. A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira que a pandemia Covid-19, infecção Tedros Adhanom, que é o que rege lá a OMS. No país que trata atualizações diárias sobre a doença, por essa razão consideramos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia, explicou durante a conferência
de imprensa em Genebra, Agência do Brasil, Organização Mundial de Saúde, declarou nesta quarta-feira a pandemia para o Covid-19, a infecção causada pelo novo Covid-19. Então, como a gente estava falando de um assunto atual, quando nos referimos sobre o Covid-19 em biologia, podemos classificá-lo em que reino e ele representa que tipo? Pessoal, lá no 7º ano, ele representa que reino e que tipo ele representa. No caso, Covid é o quê? Um vírus. Onde é encontrado o vírus? Em qual reino? Eu sei que Monera é bactéria. Eu sei que protista é o quê? No caso, o protista ele vem, os seres primitivos, quando surgiu a célula eucariótica, só que o vírus era celular. Então ele não tem célula. E ele surgiu nesse reino aqui. Então o reino é protista, mas ele não é uma bactéria. Aí no caso seria reino protista, vírus. Certo? Então a resposta seria essa daí. Então ele veio do reino protista, mas ele é acelular. O que é acelular? Não tem célula. Certo, pessoal? E aí foi determinado o vírus. Então é reino protista, vírus. Ok? Então era essa a resposta aqui. Então eu agradeço desde já a presença. Esse vídeo foi colocado justamente porque eu me preocupei com os alunos que não estavam assistindo às aulas. Então, não vão deixar de perder sua presença. Então, assista o vídeo, assista às aulas e faça no modelos assíncrono, né? Então, você pode acessar de noite ou qualquer hora, certo? Então, toda a vida eu vou deixar um vídeo justamente para essas pessoas que não conseguem acessar na hora da aula, certo? Então, muito obrigado. Beijo a todos. Até mais ver, viu, pessoal? Tudo de bom essa semana, certo? Que seja excelente o final de semana de vocês, que Deus abençoe a família de vocês e tudo de bom em nossas vidas, tá certo? Obrigado, pessoal. Tudo de bom, meu povo. Até a próxima aula.